Amém? Vocês estão aqui? Acho que eu feri algumas pessoas aí porque eu falei do Flamengo. Perdoe, amém, o pastor. Um dia eu estava escutando uma canção de uma banda chamada 9 Graus. Depois você pode botar no YouTube. E na adoração ele diz assim, o nome da música é Eu Quero Ser a Resposta. Eu quero ser a resposta, é o nome da música. E ele está adorando num lugar muito simples, com pallets. E ele começa a dizer assim: eu quero ser a resposta. Eu não quero apenas cantar, eu quero ser a canção. Eu não quero apenas pregar, eu quero ser a mensagem. E ele diz assim: eu quero ser a resposta. E no meio da ministração, ele começa a orar um espontâneo. E ele diz assim: o mundo, em vez de a igreja, quem aqui é a igreja? Levanta a mão. Em vez de sermos resposta, nós temos sido o questionamento do mundo. E eu achei aquilo ali muito forte. Que ele começou a dizer assim: olha, em vez de a igreja ser resposta para o mundo, a igreja ela tem sido questionamento. E sabe, e com todos esses acontecimentos, com tudo isso acontecendo no mundo, com guerras, com rumores de guerra, com pandemia, com confusão política, com tudo isso, sabe, a igreja, e quando eu falo a igreja, ela tem sido questionamento. E quando eu falo a igreja, eu falo eu e você, eu não falo esse templo aqui. Eu não falo da igreja Nova Aliança. Então eu comecei a orar essa semana. E na oração quinta-feira Deus começou a falar algo ao meu respeito. De uma geração, que sabe, uma geração que apenas vem a Jesus por causa dos milagres, Gustavo. Ele vem apenas a Jesus talvez para que a vida dele melhore. Ele vem a Jesus apenas para que a graça, sabe, o peso da consciência, o peso, sabe, seja livre no coração dele. Sabe, algumas pessoas vêm a Jesus porque ele... Meu filho, amém? É São Paulino, amanhã nós vamos ser campeão. E ele... Ô Jesus, não deixa eu passar vergonha no púlpito não. Tantas coisas acontecendo. E Deus me falou na oração quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos uma oração aqui às 18h30. A galera sai do trabalho, já vem aqui, ora e tal, aquele negócio todo, muito bacana. Deus libera a palavra. Então naquele dia Deus começou a me falar dessa geração que vem a Jesus por causa das mãos, ou porque vem a Jesus por causa talvez de um relacionamento, que vem a Jesus por causa do namoro, vem a Jesus por causa de um casamento, vem a Jesus por causa da bênção, vem a Jesus por causa de tudo, menos por causa dele. Então, a palavra do Senhor, e eu cheguei à conclusão que o mundo continua a perguntar: mostra-nos o Pai. Abre a tua Bíblia em João 14, de 1 em diante. João 14 diz: não perturbe o coração de vocês. Creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhece, conheceria também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diga: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Então Jesus está relatando, dizendo: olha, eu vou subir, eu vou para um lugar, e nesse lugar eu vou preparar um caminho para vocês, eu vou preparar, sabe, uma morada para vocês. Ele diz assim: não fiquem ansiosos, não fique com o coração angustiado, não fique, porque eu vou, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E aí os discípulos começam a perguntar: mas quando? Como é que o Senhor vai nos deixar? Nós depositamos toda a nossa vida em Ti, nós depositamos todos os nossos sonhos em Ti, nós depositamos todo o meu dinheiro em Ti, toda a minha viagem missionária em Ti, e o Senhor vai embora agora. Tomé era o cabo mais incrédulo da turma, e ele pergunta também. Só que Felipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E sabe, quando eu estava orando hoje, quando eu estava orando para preparar essa mensagem, Deus colocou em meu coração que há um clamor no mundo, há um clamor nas almas perdidas, há um clamor desesperado perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai. Igreja, mostra-nos o Pai. Nova Aliança, mostra-me o Pai. Aliança Jovem, me mostra o Pai. Raimundo, Francisco, mostra-me o Pai, porque a nossa geração é uma geração órfã. E quando Jesus se encontra com a mulher no poço, que todo mundo começa a perguntar, ela começa a perguntar: onde nós devemos adorar? Aqui, ou Heresia, ou qualquer outro lugar? E Jesus disse o quê? Nem aqui e nem lá, porque chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o quem? Quem? O Pai. E eu já falei aqui, por que Deus não se revela como um Deus para essa geração? Ele se revela como um Pai. Se você ler Romanos, a maioria dos escritos vai dizer que Ele nos adotou, e agora nós podemos chamar como Pai. O apóstolo Paulo, na defesa do Evangelho, por várias vezes ele diz: o Pai, o Pai. E Jesus continua caminhando dizendo assim: essa geração eu sei que é uma geração órfã, e eu vou me mostrar como um Pai para ela. E aí ele diz assim: mostra-nos o Pai, Felipe. E Jesus olha assim: olha para mim, Felipe, olha para mim, olhe para mim, porque eu estou com o Pai, eu sou assim com Ele, eu sou um só com Ele, Ele está em mim, eu estou nele, nós somos a mesma pessoa, Ele está em mim, mesmo na incredulidade de vocês. Se vocês não conseguirem me ver como o Pai de vocês, mas veja pelo menos pelas obras que eu realizei. Então há um clamor no mundo desesperado para uma geração se levantar nessa cidade e mostrar o Pai a essa geração. E sabe quem é que vai mostrar, irmãos? Não é apenas
eu, ou aqui no púlpito, sabe de uma coisa? Muitas vezes nós nos acostumamos, sabe? E eu falo muito sobre isso, eu desperto isso na sua vida, porque as pessoas precisam nos ver como pai. Tem muita gente que anda no caráter, beleza, faz parte do jogo, do evangelho. Eu sou um homem de caráter, eu pago minhas contas certinho, nós estamos lutando isso pelo discipulado, todos os dias, para que sejamos bons líderes, para boas ovelhas. Mas sabe de uma coisa? Há uma geração que está clamando para que os filhos se levantem. E sabe de uma coisa? Muitos de nós, e eu não quero jogar peso para você, eu estou dentro do pacote. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a andar com crentes, quando nós começamos a pastorear, se nós não vigiarmos, principalmente nós, os pastores, daqui a pouco nós estamos andando no meio dos crentes apenas falando o linguajar crentez, né? O cretino, aquele, e aí varão, e aí boss, e aí não sei o quê, e a gente não consegue mais se relacionar com aquelas pessoas que estão lá fora, que estão nas trevas. Então, como é que as pessoas vão ver Jesus em nós? Eu sei, irmãos, você se converteu, você tem problema com álcool, é claro que eu vou falar para você, segura o veneno um pouco aí, cara. Mas sabe de uma coisa? A palavra igreja, quando você for ler, quando Jesus estabelece a igreja através de Pedro, ele diz assim: agora você é igreja. E a palavra igreja significa eclésia, aqueles que são chamados para fora. A igreja é o único lugar que existe não para você que está aqui dentro, mas para aqueles que estão lá fora. Você consegue compreender isso? Então, o que acontece? Existe uma geração. E a palavra do Senhor diz que nós somos cartas. Só que não cartas guardadas nas gavetas antigas. Quantos aqui tem cartas? Levanta a mão, não tenho vergonha, eu sei que é antigo mesmo, faz parte. Eu tenho várias cartas da minha esposa em casa, quando a gente namorava. Eu tenho um rolo de carta que eu não sei, dá 10 metros, não sei, em casa. Tem rosas, até um tempo desse eu achava rosas na Bíblia, na minha Bíblia. Murcha. Acho que as mulheres gostam de chocolate, né? Tenho cartas. E antigamente, se você for ler os escritos, quando Neemias olha para Jerusalém, que eles estão exilados, que ele olha para a cidade destruída, ele vai diante do copeiro, ele vai diante do rei, ele era um copeiro e ele vai diante do rei. Sabe de uma coisa? Eu conversando com o pastor Leonardo esses dias, e eu falei: pastor, a responsabilidade, o sentimento quando bate de responsabilidade é algo incrível. E Neemias estava olhando para os muros destruídos e eu vou levantar os muros. E sabe de uma coisa? Existem homens e mulheres que ele tem o poder da percepção. Diga, poder da percepção. E eu acredito que todo crente precisa ter o poder da percepção. Quando Neemias chega diante do rei, o que acontece? O rei olha para Neemias e diz: o que aconteceu, Neemias? Tu tá meio assim. Neemias olha e diz: eu preciso do Senhor agora. Eu preciso que o Senhor libere cartas para me percorrer a região, porque eu vou levantar os muros, eu vou restaurar os muros, eu vou levantar um grupo de homens e mulheres nessa cidade, que nós vamos levantar o muro dessa cidade, desse lugar. E aí o rei faz o quê? O rei libera decretos, libera cartas. E além de cartas, existia um selo. E qual era o selo? Um anel. Então,
o rei fazia carta lá no papiro, naquele negócio todo, na pena, naquele negócio todo, e no final ele fazia o quê? Ele selava, porque aonde Neemias estivesse passando, quando ele recebesse as cartas, ele olhava, o rei fulano de tal liberou, ele está aqui. Então, um dia, Jesus Cristo morre, sabe, e ele paga todo o escrito de dívida que nós tínhamos com o diabo, com o pecado, e Jesus na cruz, e ele diz, está consumado, está entregue, eu completo a obra, e aí ele diz assim, agora, há 2000 anos depois, lá em Imperatriz do Maranhão, eu não vou mais usar cartas, sabe, de papel, ou no e-mail, sabe, porque reunião sem comida resolve por e-mail. Não é verdade? Alguém fala assim, vamos fazer uma reunião. Se não tiver comida no meio de crente, resolve por e-mail, manda um e-mail para mim que a gente conversa. Então, Jesus morre, e aí ele diz assim, olha, agora eu estou levantando lá em Imperatriz do Maranhão, pessoas de todas as cores, de todas as raças, branco, negro, branco, pardo, índio. E ele diz assim, olha, agora vocês não vão ser mais cartas de papel, agora vocês são as cartas vivas, lida por todos, agora vocês são as cartas vivas, lida por todos, não de tinta, porque tinta se apaga, mas com o sangue precioso do Cordeiro, vocês agora são cartas. 2 Coríntios 3, de 1 a 6 diz, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos, novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o apóstolo está dizendo assim, agora vocês são a carta. E quando vocês estiverem na fila do banco, o mundo precisa ler Cristo em vocês. Quando vocês estiverem em qualquer lugar no trânsito, o mundo precisa ler a vida de Cristo em vocês. Quando vocês estiverem em qualquer lugar, as pessoas precisam olhar para você e dizer, tem algo diferente em ti. O que é, mulher? E sabe de uma coisa? Nós precisamos levantar nesse tempo como resposta de Deus. E sabe qual é uma pergunta que eu tenho hoje para nós? Para mim? Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus, sem ser no encontro ou só no face to face? Jesus perguntou isso para mim. Eu sempre vou no evangelismo, eu sempre vou no escola de futebol, eu sempre estou no... Quem me conhece sabe que eu estou no meio da juventude, eu estou no meio da galera. É uma das características que Deus me deu, a alegria de contar história. E eu tenho tentado fazer isso para que eu seja uma luz em meio às trevas. Mas eu quero te desafiar a sair daqui hoje, a partir daqui, sabe, ser luz. Sabe quantas oportunidades Deus já nos deu de ganhar uma pessoa. Mas sabe de uma coisa? Nós nos acostumamos a usar as moletas, né? Que é o encontro, bênção de Deus o encontro. Está tendo agora lá no Sassenate de homens e rapazes.
É bênção de Deus, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos ser luz, e a Bíblia diz que nós somos luz, nós somos cartas, e sabe, as pessoas precisam ler a vida de Cristo em nós. Nós precisamos, sabe, ser evangelistas fora do púlpito, além do encontro, além de todos os outros lugares. Uma certa missionária, perguntaram para ela: como foi que você descobriu que você é missionária? Ninguém me falou nada não. Eu li o final de Mateus que dizia: ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulo de todas as nações. Eu recebi um chamado, então eu fui. Só que muitas vezes nós estamos, a nossa geração é uma geração tão acelerada que ela precisa produzir. A nossa geração precisa produzir algo. A nossa geração acha que chamado é estar aqui no altar. A nossa geração acha que chamado é microfone, chamado. E existe um demônio na igreja chamado microfone. Você já viu? Você já viu isso? Sim ou não? Você já viu esse demônio? 2 demônios na igreja: microfone e oportunidade. Você já viu isso? Quem já viu? Joaquim, cara, nunca mais eu te vi. Por onde é que tu estava? Sumiu, cara, da igreja. Pastor, eu saí da igreja. Saiu da igreja. Tá em qual? Não estou em lugar nenhum. Sabe por quê, pastor? Porque eu não tive oportunidade. Alguém já ouviu essa história? Alguém já ouviu essa história? Eu não tive oportunidade, pastor. Pastor, eu tenho um dom maravilhoso. Quando eu prego, que eu falo, receba, a galera cai todo mundo no chão. Pastor, eu tenho um dom da revelação. Quando eu vejo meu pastorzinho pregando lá, eu nem... fraquinho demais. Eu já fui no 5º céu. Não, pastor, fulano de tal, vi fulano de tal dançando, eu sou melhor que ele. Não sei o que ele faz lá. Aí eu saí da igreja porque a igreja priorizou fulano de tal. Fulano de tal é até mau caráter, não sei o que, não sei o que. Você abandonou Cristo por isso? Não, eu tenho um Cristo, pastor. Eu estava ontem mesmo lá no Delagoa. Oh, misericórdia. Posso falar nome não, né? Eu estava lá no bar 8 não sei o que da Pedro Neiva. Não, pastor, mas eu tenho Cristo. O Cristo está aqui dentro de mim. Quando eu entro dentro do quarto, eu tenho uma conexão com Ele. Sabe de uma coisa? Nós precisamos orar para que Deus levante através de nós uma geração firme em Jesus Cristo. Uma geração que ama Cristo acima de tudo. Uma geração que olha para Cristo acima de todas as coisas. Uma geração, sabe, que tem um desespero por conhecer Cristo. E sabe quem são as cartas vivas? Sou eu e você nessa cidade. Sabe, sou eu e você. Se você passa, desculpe aí, se você passa naquela 15 de novembro e teu coração não acelera, comece a orar pedindo para Deus dizer para ti assim, Senhor, sabe, porque tem gente dizendo assim, eu passo na 15 de novembro ali, podia Deus levantar uma galera. Não, Deus não vai levantar ninguém, Deus vai levantar você, meu querido. Sabe, quando eu passo ali, eu fico, Senhor, sabe, lembra do clamor de Oswald Smith, depois você lê, lembra de clamor, sabe, de Oswald Smith, evangelizando o mundo em chamas. Ele olhava para as almas e ele dizia assim, Senhor, dai-me essas almas, dai-me essas almas. Um dia Raquel orou, Ana orou, dizendo, Senhor, dai-me filhos, senão eu morro, dai-me filhos, senão eu morro, dai-me filhos, senão eu morro. Só que tem uma geração que está pedindo filhos e está engravidando aí fora. Só que nós precisamos ser uma geração como Oswald Smith, que diz assim, Senhor,
dá-nos alma, dá-nos alma, dá-nos alma. Sabe, esse é o meu clamor nessa cidade, Senhor, dá-nos alma, dá-me uma geração, Senhor, não para dizer que eu sou um bom pastor, não para dizer que eu enchi um templo, ou esse galpão, mas sabe de uma coisa, mas para olhar para cada jovem nessa cidade e dizer, eu fui instrumento de Deus para tirar uma pessoa do inferno, eu fui instrumento de Deus para tirar uma pessoa do lamaçal do pecado, eu fui instrumento de Deus para tirar uma pessoa, e esse deve ser o nosso clamor. Se você não tem orado nesse ano, ou no ano passado, você não orou nem um dia para dizer assim, Senhor, deixa eu ganhar pelo menos uma alma, comece a orar hoje. Comece a orar hoje. Eu prego muito que a igreja ela tem o poder de mudar o destino, mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos em um barco, em um navio de cruzeiro, enquanto o mundo está num bote afundando. Você consegue imaginar? Eu já falei isso aqui e vou falar novamente. O mundo está em um avião, um Boeing, lotado. E o piloto é Satanás. E Deus precisa nos levantar como instrumentos de transformação nessa cidade. Nós somos cartas, sabe, mas tem umas cartas que tá suja, tem umas cartas velhas, que elas precisam ser renovadas nesse lugar, nessa noite. Romanos 8, do 18 a 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontram, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em alguns textos, a Bíblia diz que a criação, um dia eu estava dando aula e um dia eu comecei a orar e aí eu falei assim, você sabia? Quem aqui acredita que, eu fiz essa pergunta, quem aqui acredita que todos são filhos de Deus? Todo mundo levantou a mão na sala, era uma sala de aula, eu acho. Quantos aqui acreditam que todos são filhos de Deus? Aleluia. Aí todo mundo levantou a mão. Eu, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu cachorro. E eu disse, vocês nem todos aqui são filhos de Deus. Pastor, o senhor está blasfemando. Pastor, que isso? Porque Deus é amor, cara. Deus é amor. Deus, sabe, vamos viver paz e amor, love, sabe, o amor acima de todas as coisas, porque Deus é amor. E a Bíblia diz que antes de eu conhecer Cristo, eu era apenas uma criatura. Eu era apenas uma criatura que vinha de uma raiz do Éden, sabe, de Adão, sabe, do velho Adão. Mas a partir do momento que eu encontrei Cristo, eu recebi em mim um novo Adão, agora um ressurreto, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que foi liberto, trouxe liberdade sobre nós, sabe, tirou o peso da escravidão de nós. E aí agora ele diz assim, olha, você, igreja Nova Aliança, Aliança Jovem, agora a criação, aqueles
que ainda não receberam o Pai, aqueles que ainda não receberam como Cristo, o Salvador das suas almas, é apenas criaturas, e eles estão gemendo. Em algumas versões diz que eles estão gemendo como dores de parto, sabe, para que os filhos, para que a geração dos filhos se levante. E sabe de uma coisa, você é filho, amém? Você é filho? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? O Pai te adotou, como nós cantamos aqui. Então agora repousa sobre você a adoção do Pai. E agora você é filho. E a Bíblia diz que a criação lá fora, as prostitutas, a geração perversa lá fora, a geração perdida lá fora, a geração que se encontra indo no bote para a destruição, ele está gemendo, ele está desesperado para que você se levante hoje aqui nessa igreja e dizendo: eu sou instrumento de libertação, porque eu sou filho, e eu, mesmo em meio a esse sofrimento, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha lá na minha casa, mesmo em meio ao sofrimento, a vida financeira acabada, eu vou me levantar como resposta para essa geração. Eu vou me levantar. Não é o pastor que tem que se levantar, não é o líder de célula que tem que se levantar, não é, sabe, a estrutura física da igreja que tem que se levantar. Eu preciso me levantar como instrumento de Deus de libertação nessa cidade. Ah, pastor, eu fui chamado para a mídia. Você foi chamado para ser libertador. Ah, eu fui chamado... Não, pastor, o meu negócio é os bastidores. Sai dessa aí. Agora, Ananda Kelly, você foi chamado para ser luz e sal. Você foi chamado para pregar o evangelho. Opa, aí eu escutei uma frase. Eu estou lendo um livro chamado A Igreja Centrada, de Timothy Keller. Ele diz assim: Joaquim, por muitas vezes eu ouvi alguém dizer assim: a frase muito conhecida: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Quem já ouviu essa frase aí? Quem já ouviu? Vai levantar a mão assim, meu Deus do céu. Eu ouvi. Pregue o evangelho. Se possível, use palavras. Ela é útil. Ela é útil. Mas ela é enganosa. Porque o evangelho está acima de tudo aquilo que nós vivemos. O evangelho é considerado na Bíblia como boas, como quê? Como boa nova. As boas novas do reino. Jesus por várias vezes disse: eu vim pregar as boas novas do reino. Outros textos de Jesus ensinava as boas novas do reino. Então nós precisamos ensinar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem pelo o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, João 1, e habitou entre nós aqui. Sabe, ele habitou entre nós aqui, e as pessoas precisam ver ele habitado em nós, e através de nós nesse lugar e nessa cidade. E sabe qual é a coisa mais linda que eu acho? É muito bom vir aqui à igreja, irmão. É muito bom. É muito bom vir à igreja. É muito maravilhoso. Mas a melhor coisa é ser peixe dentro do aquário. Só que o Senhor tem nos chamado para sermos luz em meio às trevas. A palavra do Senhor diz que nós somos comparados a um candeeiro. Eu lembrei até de uma música que eu dançava quadrilha. O candeeiro se apagou e o inferno... Nanana. Alguém lembra?
Ô tempo velho. Lamparina, alguém já foi lamparina? O beiro lá de cá, tem um beiro lá da minha casa que ele tá parecendo aqueles beiros antigos. Ele tá com o cano quebrou lá, entrou lá e não tem água e eu já chamei o dele para me ajudar, mas ele não quis. Eu botei um balde lá dentro. Cadê o Emerson falar nisso, hein? Também. Eu botei um balde lá, e a Anabel foi lá em casa hoje, minha esposa foi discipular, e aí a Anabel entrou no banheiro. Cadê a água? Eu falei, tá na lata. Nós fomos chamados para sermos luz e sal. Mas não é sal grosso não, amém, irmão? É sal. E se o sal perder, se o sal molhar, alguém já usou sal molhado? Já? Alguém já usou sal molhado aqui? A mulher que cozinha, eu cozinho. O negócio vem enjoado, não é verdade? Então, se o sal, se você não estiver no lugar apropriado, no lugar que Deus te chamou, você vai perder o sabor. Então, tem alguns crentes que é mais parecido com sal grosso. Enjoado mesmo. Caçador de confusão. Misericórdia. Misericórdia. Mas a Bíblia nos compara também, sabe, como um candeeiro, como uma lamparina, como um refletor de LED. Só que esse refletor de LED, esse refletor de LED, ele não pode ser escondido aqui ou virado aqui para a parede. Ele precisa estar no lugar visível, no lugar alto da casa, para que ilumine toda a casa. Por isso que o Senhor nos compara como luz aqui. Jesus é a luz do mundo e nós somos filhos e nós precisamos ser luz aqui nessa terra. Então Deus está nos chamando. Isaías 52:7. E eu já estou acabando. Esse texto eu amo. E um dia eu fui ler a história dele, sabe? Havia muitas montanhas, e havia muitos montes, vales, e por dois lugares na Bíblia você vai ver esse texto aí. Formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Aí nós olhamos hoje, a geração levanta o sapato, né? Não tenho nada contra, irmão. Mas essa mesma geração que levantou o sapato no Descende, estava tirando ele lá no Lollapalooza. Pastor, não diz isso não, pastor. Essa mesma geração que estava levantando os sapatos lá, o Nike ou o Vans, lá no Descende, eles estavam tirando ele lá no Lollapalooza. E Deus precisa levantar urgentemente uma geração. Existiam dois tipos de mensageiros. Os mensageiros das boas novas e os mensageiros das mensagens qualquer. Então, chegou uma notícia. Fulano morreu. Tem mal o que fazer, né? Fulano morreu. Então, ele ia tranquilo. Em cima dos montes, andando, caminhando, porque a mensagem não era tão importante mais, porque morreu. Mas existia os pés velozes, aqueles que eram, a notícia era boa, então ele precisava dar com urgência essa notícia, então ele saía correndo, Joaquim. Lembra do Papaléguas do filme? Lembra do Sony? E ele saía correndo, porque ele precisava espalhar a notícia mais rápida. Ele dizia: olha, venceram a guerra, venceram a guerra, venceram a guerra.
A filha de Jairo ressuscitou. Fulano ressuscitou. Então, a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então nós precisamos ser uma geração com os pés formosos, sabe? Mas tem muita gente que os seus tênis, esse daqui tá branquinho porque eu lavei ele essa semana. Que os tênis dele tá branquinho, ele não tem nem um pouquinho de poeira. Até para descer do carro é uma cerimônia para não melar o tênis dele. Mas quando está no mover, ele levanta o tênis para o alto. Mas o seu coração não está rendido a Jesus Cristo. E eu não tenho nada contra, eu não estou batendo nisso, amém? Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma pergunta hoje. Como andam os teus pés? Como anda os teus pés? Seus pés são formosos. Você tem anunciado as boas novas do reino. Você tem sido instrumento de Deus nessa geração. E essa palavra é para mim também, ok? Esses dias eu fui pregar no futebol, numa escolinha de futebol. Sou pastor, né, irmão? Já tenho a prática aqui. Mas eu levo algumas pessoas para... Vamos fazer evangelismo. Eu sou pastor, irmão. Vamos fazer o evangelismo. Daqui um dia nós vamos sair do culto da Aliança Jovem. Nós vamos fazer evangelismo aí na rua da cidade. Eu vejo algumas pessoas que falam assim: não, pastor, não vou não. Estou com dor de barriga. Eu lembro de uma moça aqui da igreja que ela foi orar, Ana B. Aí a galera tá filmando ali, ó. Ele foi orar. E aí ela falou assim: eu quero falar de Jesus para você. E ela estava se tremendo todinha. Ela falou: eu quero falar de Jesus para vocês. Vocês querem aceitar Jesus Cristo? Aí a pessoa disse assim dele: eu quero. A pessoa falou: vocês têm certeza? Vocês querem aceitar Jesus? Queremos aceitar Jesus Cristo. Mas tipo, vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo? Porque ela achava que o evangelho, ou que ela era tão difícil de ser usado por Deus, ou de ganhar alguém para Jesus, que ela fugia. Mas sabe de uma coisa? Você só precisa abrir a boca. Você só precisa se levantar. Você só precisa, sabe, deixar que a luz de Cristo brilhe em você. Mas sabe de uma coisa? Comece a buscar, sabe? Comece a estudar sobre plano de salvação. Se você tem mais de 1 ano de crente, e eu não estou jogando peso, mas jogando sobre sua vida, pelo menos o plano de salvação, meu querido. Pelo menos. Se você tem mais de 2 anos, já era para você estar correndo faz dias. Eu lembro quando eu me converti, Andressa. Eu tinha o meu caderninho, sabe? De metas. E uma das metas era: obrigado. Uma das metas era pelo menos uma alma para Jesus no ano. Pelo menos uma alma. Não aqui do púlpito. Uma alma. Quantos aqui já fizeram esse desafio? Levante a mão assim. Não tem vergonha não. Vergonha não mata não. O que mata é pecado escondido.
uma alma. Alguém já assistiu o filme muito antigo chamado A Lista de Schindler? Alguém já leu? Assistiu? Existe uma cena, uma ceninha só, que o homem começa a olhar para o carro, e ele olha a aliança, as joias, e ele começa a dizer assim, ele era um libertador, né, do povo judeu e tal, e aí ele começa a dizer assim, olha, esse carro valia 10, esse carro valia 10, esse carro valia 10 almas, eu poderia ter comprado 10, eu poderia ter salvado 10, eu poderia ter salvado um, eu poderia ter salvado, sabe, um. Eu poderia ter vendido essa aliança e ter salvado um. Mas com o tempo se passou na igreja, e sabe de uma coisa? Quanto mais dias se passam, mais nós temos criado coisas para o homem. Para o homem. Não, que ele se sinta confortável. Que eles se sintam, sabe, num cruzeiro, Rubinho, com tudo pago, comendo, de graça. Mas a Bíblia relata em Mateus, que quando o Filho do Homem vier, e a gente não gosta de ler esses textos, sabe por quê? Porque é muito pesado. Quando o Filho do Homem vier, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Ele vai separar. E meu irmão, eu vi até um pastor que estava sendo perseguido porque ele começou a falar sobre o inferno. O inferno existe, amém? Ele existe. Ele existe. Então, quando o Filho do Homem vier, que Ele vai julgar as nações, que Ele vai julgar, que todo joelho vai ter que se dobrar diante dEle, toda língua vai ter que confessar, Ele vai separar. A pergunta é, Senhor, o Senhor não vê que o joio nasce no meio do trigo direto? Jesus diz o quê? Fica tranquilo. Porque quando chegar o tempo, o joio vai se revelar. E eu não estou trazendo um peso de condenação sobre nós, eu estou trazendo um peso de amor e de misericórdia. O mundo está clamando. Fique em pé.